E vamos receber aqui, então, o nosso querido Fernando Augusto Fernandes. Bem-vindo, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Salve, Fernando! O homem cortelata. Eu ia até levantar aqui para pegar um boné, mas eu não vou sair da frente das câmeras. De boné, terno e gravata, aí é elegância total. Mas, Fernando, eu queria começar aqui nosso papo de hoje com uma notícia, né, falando dessa tragédia que aconteceu na sexta-feira, que foi a queda do avião da Voepaz em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 mortos, 58 passageiros, 4 tripulantes. E tem agora aparecido vários vídeos, tem de um depoimento de um ex-piloto na ANAC, denunciando que, enfim, horas que era chamado até em dia de folga, que se acontecesse uma tragédia, vocês não vão se assustar. Tem também, ontem saiu no Fantástico, que o avião tinha passado por manutenção estrutural, enfim, agora vai ser um monte de notícia tentando encontrar a causa desse acidente. E aí eu queria te ouvir, como fazer, o Ministério Público tem que identificar essas pessoas, porque, inclusive, os familiares das vítimas, né? Então, tem até ontem uma mãe de uma médica dizendo não foi acidente, estão culpando aí a companhia. Qual que é a sua opinião a respeito disso? E agora, como lidar com esse tipo de acontecimento e encontrar responsável? Primeiro, antes de tudo, manifestar, né, um profundo sentimento pelas famílias, por aqueles que se foram nessa questão, um trágico acidente, realmente, e que choca muito, porque a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe, né? Apesar dessa catástrofe, a gente tem que lembrar que milhares de voos acontecem todo dia no mundo inteiro. Mas, apesar de extremamente seguro, há uma piada entre os pilotos que o momento mais arriscado de voar é o táxi que vai de casa até o aeroporto. Então as pessoas têm que acreditar na segurança de voo. Milhares de voos acontecem todo dia e o índice de acidentes é extremamente baixo perto do que acontece. É mais arriscado andar de bicicleta do que andar de avião ou de helicóptero. E é preciso entender também o que acontece quando um acidente aéreo acontece, né? Para depois a gente comentar o acidente em si. Quando um acidente aéreo acontece, e a gente tem, eu até diria que valeria a pena entrevistar, eu tenho um sócio no escritório, que é o Rodrigo Duarte, que ele é advogado, especialista em direito aeronáutico e piloto profissional. Então, a primeira pessoa que eu falei quando eu vi aquilo foi imediatamente com ele. Então, o que eu vou falar do acidente em si, na verdade, eu colhi com ele, que é um piloto que... Eu sou piloto, não vou dizer amador, sou piloto privado. Ele é um piloto profissional mesmo. A vida dele é pilotar, e por isso ele também, formado em direito, se tornou um advogado de direito aeronáutico excepcional. Bom, então... Quando acontece um acidente, há uma investigação, e diferentemente da investigação criminal comum, que vai acontecer em paralelo, porque a investigação criminal que vai ocorrer, ela visa identificar culpados, né? Quem é a culpa do acidente? E verificar se há uma culpa criminal, porque primeiro você tem... Civilmente, a companhia aérea é responsável pelo que aconteceu, independentemente de ter culpa ou não, certo? Pelo direito consumidor e pelo direito civil, a pessoa entrou no transporte aéreo,
tem que ser entregue do outro lado em perfeita condição. Qualquer coisa que aconteceu, mesmo que fosse um meteoro que tivesse caído em cima do avião, a responsabilidade civil é da empresa. Muito bem. Criminalmente, pode haver um responsável, vamos dizer que não tivesse uma manutenção, ou algo tivesse acontecido, que alguém tivesse a culpa e tivesse sobrevivido ao acidente, alguém de fora, que não tenha sido piloto, ou da companhia aérea, etc. Aliás, vale a pena muito assistir um filme chamado Queda Livre. Eu não sei se vocês assistiram, esse filme é excepcional, é um filme sobre o acidente da Boeing, os 2 acidentes da Boeing, daqueles aviões que acabaram caindo praticamente na vertical também. E foi identificado ali um problema no projeto, e o filme conta como que, na verdade, tudo decorreu de um erro, não é só de um erro, decorreu de um problema de decisão empresarial muito anterior ao acidente. Inclusive, da ocultação da Boeing, da mudança da necessidade de uma programação do piloto automático, que eles deixaram de avisar a empresa, a ANAC americana, acho que esqueci o nome, né? O sistema americano, porque se avisasse, demoraria muito tempo para homologar aquele avião. Eles chegaram a turbina para frente e isso gerava uma necessidade de mudança no piloto automático e também na mudança de como os pilotos reagiriam em emergência. Eles ocultaram isso para conseguir concorrer no mercado de maneira rápida, e isso gerou acidente. Né? Não só o problema mecânico, mas os pilotos não estavam treinados para reagir àquela pânico que não estava relatado nos manuais, nem eles tinham sido treinados. Certo? Então, pode haver uma responsabilidade lá de fora. Esse filme vale a pena assistir, chama Queda Livre. Agora, diferente da investigação, vocês me interrompem, por favor, que diz que a melhor maneira de acabar com o homem é deixar ele falando. Mas, diferente da investigação criminal, a investigação do acidente aéreo, ela pode identificar um culpado, mas o que acontece? Mas, diferente das outras investigações, ela tenta identificar quais são as razões do acidente para criar normas que evitem outro acidente. Ela é muito profunda, você vê o seguinte, se as pessoas olharem, vocês vão ver que o avião inteiro foi recolhido. Tudo isso vai para dentro de um hangar, eles vão recolocar o avião lá, eles vão verificar peça por peça do que aconteceu. Você vê, ontem falaram no jornal, para ver se as turbinas caíram funcionando, etc. Mas, de toda maneira, já há, desde o primeiro momento, eu não diria uma conclusão, a conclusão só vai ocorrer depois, mas uma séria suspeita do que gerou o acidente. E a suspeita é que houve gelo na asa do avião. Né? E que o sistema de degelo não teria funcionado, né? Porque, inclusive, houve um acidente com gelo, e você falou que eles recolhem tudo e tal, e que aí criaram, nesse modelo da aeronave, criaram esse sistema de degelo justamente porque houve um acidente com essa mesma aeronave nos Estados Unidos que não teve o degelo, né? E agora surge um outro piloto, né, dizendo que chegou a ver na manutenção eles colocando um palito de fósforo, um palito de dente, eu acho poder corrigir um erro desse sistema. Eu acho muito improvável que alguém tenha colocado um palito de dente em um negócio desse. Muito pouco provável, mas tudo tem que ser investigado, né? Mas o fato é o seguinte... Eu também acho,
Muito, Fernando, mas vindo de um piloto da companhia, né? O que acontece? Eu estou falando, eu acho muito pouco provável, mas tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado. E o fato é o seguinte, aí você tem uma série de coisas, né? Por que esse degelo, esse aparelho que realiza o degelo não funcionou? Primeiro, constava que este aparelho não estava funcionando antes de decolar, né? Houve um problema de manutenção, ou na verdade, isso foi ocultado, que isso precisa ser entendido. E outra coisa, o piloto, quando percebeu que não funcionava, porque numa aeronave como essa, tudo é colocado no painel, né? Tudo. Se ele tenta ligar algo e não funciona, vai imediatamente apitar lá no painel que não está funcionando. Aí se pergunta se isso ocorreu, por que o piloto também não comunicou imediatamente que estava numa emergência? Porque você veja o que aconteceu lá naquele acidente do Chapecó, né? O que acontece? Ele chegou lá com pouco combustível, porque ele estava querendo economizar uma parada, né? Porque tem que chegar em um local com 40 minutos de combustível a mais. Exatamente porque se der um problema na pista onde ele vai, ele tem que conseguir voar 40 minutos até o próximo aeroporto. Sempre tem um aeroporto, 40 minutos é muito tempo de voo. Né? Então, o que acontece? Ele não declarou emergência. Primeiro, ele fez isso. Segundo, que quando ele viu que o combustível estava acabando, ele não declarou emergência. Se ele tivesse declarado emergência, a torre teria imediatamente interrompido todos os voos em volta dele para ele pousar. Então, por que o piloto não declarou emergência diante disso? Né? Será que ele comunicou a torre? E a torre, porque a primeira me falaram, bom, ele comunicou a torre não deixou ele descer. Bom, ele deve ter pedido, posso descer de 35 mil pés para 20 mil pés? A torre não. Se ele tivesse dito Mayday, perigo de gelo na asa, imediatamente ele teria feito qualquer coisa que fosse necessário. Então, por isso que no acidente aéreo, a gente diz que nunca é uma razão só, né? É uma sequência de erros e de fatos. Você teve um problema no gelo da asa, tem que verificar por que isso ocorreu, se realmente isso estava constando lá, se o piloto, quando decolou, sabia que não estava funcionando, ou não sabia, se ele pediu para descer, realmente, se a torre não deixou, se ele deixou de declarar emergência, ou seja, tudo isso vai gerar uma série de mudanças de regras para que algo como esse não ocorra. E realmente é o seguinte, você tem, geralmente, os fabricantes ocultando o problema, porque eles querem vender a aeronave. Então, você vê a Boeing, que é a Boeing. A Boeing, que é a Boeing. Você tem um relato grave deles ocultando o problema para tomar mercado, que dirá outras empresas aéreas, né? Empresas de fabricação de aeronave. Então, é algo que precisa ser investigado profundamente. E o mais catastrófico é o seguinte também, você veja que a aeronave foi perdendo velocidade, né? Perdendo velocidade. O piloto também poderia ter percebido que estava perdendo velocidade e bicar para baixo para conseguir tomar velocidade, o que geraria ele sair daquela situação. Mas ele foi perdendo velocidade até um momento que a aeronave começou a girar em torno do próprio eixo. E aí, segundo os pilotos profissionais, etc., quando entra naquela situação, não tem mais como sair. Não tem manobra que seja feita que você consiga sair com aquilo. O cara caiu 1 minuto direto, praticamente reto. É um troço, você vê, raríssimo. É um negócio que é dificílimo de ver, né? A gente não vê um acidente desse. E
lamentável, um negócio inacreditável. E dizer, em que pese o excelente trabalho das pessoas que foram lá, né? Eu não diria tentar salvar, porque, de fato, quando chegaram já estavam todos mortos, etc., mas dos bombeiros, etc., realmente uma insensibilidade enorme daquela foto, e eu não culparia nem os bombeiros, os servidores, mas quem teve essa ideia ridícula e inaceitável de algo assim, entendeu? E as pessoas não se recuperam, é uma dor muito grande, né? Porque o dano é muito grande. Tem um outro documentário que está passando na Globo News, por exemplo, Globoplay, sobre o acidente aéreo do Air France. Também muito interessante documentário e mostra as famílias das pessoas como é algo... Lógico que você tem outras perdas que causam dores enormes, pessoas que foram assassinadas, não é retirando a dor dos outros, mas realmente interromper a vida de várias pessoas dessa maneira é algo que causa uma dor enorme nas famílias, né? Não, muito triste, né? E a gente fica, e todo mundo fica com aquela sensação, né? Aquele medo, porque se for provada aí, né, essa negligência que em nome do lucro, né, não interromperam a aeronave, continuaram utilizando, né, em nome, né, de venda ali de passagens, e ainda teve aquele vídeo da Daniela Arbex, jornalista, que tinha voado um dia antes, na mesma aeronave, e ela fez um vídeo mostrando as pessoas, um homem chega a tirar a camisa, porque o ar-condicionado não funcionava, e estavam todos com calor ali, insuportável, né? Um problema no sistema de refrigeração já, né? Então, mas vamos colocar, o problema no sistema de refrigeração é algo que incomoda as pessoas, né? É algo que afeta o direito do consumidor, mas não atrapalha a aeronavegabilidade da aeronave. Agora, algo que atrapalha, que coloca em risco o voo, aí é inaceitável, né? Porque o problema no ar-condicionado, o cara pousou lá no outro lugar, bom, o sujeito mexeu no ar-condicionado, voltou a funcionar, ótimo, vamos voar, sem problema. Agora, algo que está diretamente ligado ao risco de segurança da aeronave, aí é inadmissível. E aí eu acho o seguinte, né? Se isso for identificado, evidente que além de mudar as regras relacionadas à questão da aviação, que ela está sempre mudando. Todo dia que acontece um problema, até preventivamente, novas regras são realizadas para que acidentes aéreos não ocorram. Então, agora, se tiver algo desse jeito, a pessoa tem que ser punida, né? Criminalmente, de maneira dura, porque é diretamente responsável pela morte de mais de 60 pessoas. E assim, a gente já vai mudar de assunto, mas é que eu falei, temos que conversar com o Fernando, que eu sei que ele é piloto também, além de advogado, né? Então, isso que a gente está falando. E uma notícia também que eu fiquei chocada, que as pessoas, familiares das vítimas, começaram a receber mensagens de golpistas querendo dinheiro. Cara, essa sim é fim dos tempos. Essa foi uma mensagem recebida pela família do piloto. Gente, quem puder nos ajuda nesse momento tão doloroso em nossas vidas, ficaremos muito gratos, pedindo Pix. Num momento desse, a família tendo que lidar com a dor, ainda teve que lidar com essas tentativas de golpe. Isso também, né, Fernanda, como que a gente não consegue combater esse tipo de crime? E assim, todo mundo conhece alguém que já caiu num golpe, né? Golpe do Pix, golpe do cartão, golpe do clone do celular.
é um crime também tão difícil, né? E nesse momento, Fernando... Você vê, tem sempre, né? Você vê que durante o problema do Rio Grande do Sul, você tinha gente dando golpe, recebendo doações e desviando doações. É um negócio... além de ter investigação séria em relação a isso, e é muito complicado, porque da mesma maneira que a gente tem uma estrutura de fake news, né? Você tem essas estruturas de organizações criminosas, e você chega no final, as contas correntes são em nome de pessoas mortas e tal, mas é uma questão cultural também. Muito bem. Outro assunto que a gente queria conversar aqui, vamos girar nossa pauta, né, Rovai? Depois, no final, eu falo para o Rovai né? Depois, no final. Vamos lá. Vamos falar o quê? Da decisão do TCU? Mas antes queria trazer aqui essa notícia no final de semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Recife, no Nordeste, e ele disse que vai doar, Fernando e Rovai, vai leiloar o conjunto de joias e doar o dinheiro obtido para a Santa Casa de Juiz de Fora. Você sabe o que me lembra isso? O Maluf. O Maluf é o seguinte, o Maluf, quando descobriram as contas do Maluf no exterior, e chegaram para ele com um papel mostrando, ele falou assim, isso aqui, deixa eu ver esse papel, isso aqui é uma cópia, essa assinatura não é minha. Quem encontrar dinheiro do Maluf, o Maluf vai doar para a Santa Casa de Misericórdia. Não doou nada, certo? E o dinheiro estava lá, e ele foi condenado por isso, né? Condenado do Supremo Tribunal Federal sobre isso, sobre dinheiros em paraísos fiscais. Então, essa coisa aí de doar para o hospital é igual ao que o Maluf estava falando. Né? Então, e doar como? Se as joias não são dele. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, houve uma mudança de interpretação do Tribunal de Contas da União em relação à questão relativa ao acervo presidencial. Vamos lembrar que eu defendi o Paulo Okamoto, que foi absolvido, e o Lula, que também foi absolvido nesta parte, em relação à acusação de lavagem de dinheiro no acervo presidencial. E olha só, qual era a acusação? A acusação era o Lula recebeu vários presentes, inclusive adagas com diamante, etc. Essas joias estavam dentro de um cofre do Banco do Brasil, fechado lá. O Lula não desviou, não estava tudo fechado lá. A acusação era que o Instituto tinha recebido doação para manter o acervo. Que além dessa coisa de joia, tinham 8 containers de cartas que tinham que ser mantidos. Então, a acusação não era de desvio, era dinheiro que tinha recebido para manter intacto esses valores, pagar o cofre e pagar a manutenção desse acervo. Lá, e foi absolvido, porque o acervo é histórico, todo o acervo de presidente da República ele é histórico, representa a história, etc. Só que o que acontece? A interpretação à época era que os presentes dados, inclusive joias, relógios, etc., seriam de propriedade do presidente da República, tá? Ficavam, então, em poder dele. Só que a lei é clara, mesmo nessa interpretação, a lei é clara o seguinte, que do interesse histórico, ou seja, não pode ser vendido, mesmo que se interpretasse que seria do Bolsonaro, o que não é, porque mudou a interpretação, mesmo que se interpretasse dessa forma,
A lei é clara no seguinte: o acervo presidencial não pode ser vendido senão em leilão público e a preferência primeira é da União. Então, vamos dizer, se o relógio, as joias, fossem do Bolsonaro, como a adaga de diamante fosse do Lula, a interpretação é: quando o presidente da República ou seus herdeiros querem se desfazer de parte do acervo, isso só pode ser feito de maneira pública, ou seja, ele tem que comunicar à União, que vai fazer um leilão, certo? E aí, o seguinte, a União pode dizer: não, essas peças aqui são de importância histórica para o país. Nós queremos ficar com isso. Depois, a União não querendo ficar, vai a leilão, e quem compra continua tendo uma parte do acervo presidencial que é de responsabilidade histórica. Entendeu? Então, é o seguinte: o Bolsonaro, primeiro, com qualquer interpretação que se dê, sendo dele ou não sendo dele, ele nunca poderia ter levado para o exterior e vendido essas joias. Então, mesmo que dissesse que as joias são dele, mesmo que a gente dissesse: olha, o Tribunal de Contas da União agora disse que o relógio é do Lula, o relógio é do Bolsonaro, mesmo assim, há uma lesão à União, porque ele vendeu ocultamente, ele pegou esse patrimônio, levou para o exterior, que é evasão de divisa, certo? E vendeu sem interesse, sem intimar a União. Então é o seguinte: se a gente interpretasse que a decisão do Tribunal de Contas seria favorável a ele, seria favorável em uma parte. Mas o seguinte, o que aconteceu? Depois da Operação Lava Jato, em relação ao acervo presidencial, o Tribunal de Contas da União interpretou e chegou à conclusão de que não é do presidente da República bens de alto valor. O que fez imediatamente o Lula, a Dilma e etc.? Devolveram. Veja, eles estavam de posse porque havia interpretação de que era deles. Aliás, vamos colocar o seguinte: conhecendo o Lula como a gente conhece, vai dizer o seguinte: o que eu vou fazer com uma adaga de ouro cravada de diamante? Entendeu? Ou seja, na verdade, era um grande problema para o presidente da República. Você, quando sai da presidência, o cara fala: você tem que levar aqui um container de presente de coisas que você não vai usar nunca, né? Adaga de ouro. Aliás, eu chamei o Fernando Henrique para prestar depoimento nesse processo. E é interessante que, exceto essas coisas completamente extraordinárias de colar para Michele Bolsonaro, etc., que você vê que é algo fora da curva e feito muito provavelmente por interesses que não são interesses diplomáticos, porque não existe isso. Os presentes que o Fernando Henrique tinha recebido eram iguais aos presentes que o Lula tinha recebido. Ou seja, o tal da adaga de ouro cravada de diamante, quando alguém ia naquele país lá, o cara dava a adaga de ouro cravada de diamante, entendeu? Eram iguais, não tinha diferença. Agora, me parece que os presentes que recebeu o Bolsonaro eram muito particulares, individualizados, né? Então, mas mesmo assim, essa mudança de interpretação ocorreu antes do Bolsonaro sair do governo. Portanto, se o Lula e a Dilma e o Fernando Henrique levaram consigo os bens, era porque, à época, essa era a interpretação. Mas, mesmo assim, não poderia vendê-los. Não poderia sair do país com eles, o que ele fez. Né? E a mudança de interpretação, o Bolsonaro, quando saiu, já tinha. Então, a tentativa agora de fazer o seguinte, do TCU mudar a interpretação para salvar o Bolsonaro, dizendo: olha, Lula, pode ficar aí com o relógio, isso não adianta nada. Primeiro, não adianta porque ele levou para fora do país e vendeu. O que nenhum outro ex-presidente fez. Temer, Lula, Dilma,
e lá ninguém fez isso. Você não tem... Estavam de posse de bens e não venderam, certo? E eu diria, o Lula e a Dilma já devem ter ficado aliviados de poder entregar ao governo coisas que você não tem o que fazer, porque como é que você vai fazer? Você tinha que manter... O Instituto Lula tinha que manter um cofre no Banco do Brasil com uma série de coisas que não tinha. Isso aí tem que ser caminhado realmente para um museu. Né? E se fosse a interpretação de que o presidente da República pudesse usar até o fim da vida um relógio que ganhou à época, isso seria a interpretação de que ele está na posse de um bem público e uma coisa absolutamente distinta em razão do cargo que ele exerceu. E que, ao fim, isso é da União, tem que ser revertido para a União. Eu não sei se eu me alonguei, se eu falei demais. Não, em resumo, eu queria aqui, para a gente fazer uma síntese disso tudo, o Bolsonaro ainda pode ser punido por isso, pelo que eu estou entendendo, né, Fernando? Sem menor dúvida, porque se o Bolsonaro, se a gente interpretasse, vou repetir, que as joias seriam dele, mesmo assim ele não poderia ter levado para o exterior, mesmo assim ele não poderia ter vendido. Mas não será essa a interpretação do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. O Supremo Tribunal Federal vai entender o seguinte, que a interpretação do TCU anterior está correta, que bens de alto valor não são de nenhum servidor público. Porque, inclusive, depois dessas fases, foram editadas leis específicas. Por exemplo, o que você pode dar de presente para o servidor público? Você pode dar um presente para o servidor público? Pode. Pode dar um livro, pode dar coisas de valores pequenos, certo? Então, isso é comum. Agora, você não pode dar um relógio, um Rolex para o servidor público. E aí, essa nova interpretação e a legislação posterior entende o seguinte: se você recebe um Rolex, não é para você, é para o país que você representa. Perfeito. Tem aqui vários comentários, vou colocar ótimas palavras, genocida está lascado. Porque muita gente, muito jornalista, fez uma interpretação apressada da decisão do STF. No mesmo momento... TCU. No mesmo momento que saiu a decisão, já estavam dizendo que Bolsonaro será beneficiado. Eu, sinceramente, fiquei com dúvida em relação a isso. Não tinha essa segurança, eu queria ouvir um especialista. Vamos perguntar o seguinte: pode fumar maconha na Holanda? Aqui também pode, né? Mas vamos dizer o seguinte: você, antes que pudesse fumar maconha aqui, se você estivesse na Holanda, aqui fosse proibido, você poderia fumar maconha? Pode. Por quê? Porque lá a lei é uma que outra. Mas, ao mesmo tempo, se diz assim, você não pode fazer isto, certo? É crime realizar determinada atitude. E, de repente, a lei muda. Você pode fazer o que a lei deixou de proibir, não é isso? E se a lei vem proibir algo? Ou seja, você pode usar boné? Não, agora é proibido usar boné. Dizendo só para... Já estou assustado. Você não poderia criminalizar isso, porque seria um comportamento. Mas só para as pessoas entenderem. Se eu passo a criminalizar algo hoje, ou dizer que é proibido algo hoje, ora, se você fez ontem, a interpretação é diferente. Então, essa que é a questão. Pode beneficiar. Não pode, porque é o seguinte, porque essas mudanças se relacionam a épocas diferentes. Quando o Lula saiu do governo, era uma interpretação. Quando o Bolsonaro saiu, era outra. Então, não adianta você querer mudar isso. Né? Ele cometeu realmente, levou, e mesmo que fosse, beneficiar como? O Lula levou bens para o exterior? Vendeu bens? Não. Então, as situações são absolutamente distintas. Né? Tem um tio meu que ainda é vivo, ele dizia o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu entregava na mão do Lula para esconder.
Porque, porra, o cara mais investigado desse país foi o Lula. Se ele tiver realmente algo, ele é muito bom para esconder, entendeu? Então, assim, ainda tem esse fator. O Lula foi extremamente investigado e não se achou em nenhum momento algo nesse sentido, de ele pegar e vender bens no exterior e recomprar. Imagina! Não passou E o Bolsonaro se lambuzou com isso de maneira tão primária, né? E não foi investigado de forma ainda está aí, né? Deveria ser investigado como o Lula foi. Olha só, eu queria agradecer a Marília Oliveira, que mandou aqui um super sticker, e agradecer aqui os comentários dos nossos membros. O Sérgio Bertozzi diz: nada como um especialista para explicar fatos pertinentes à justiça, né? Ouvi tanta besteira com relação ao julgamento do TCU que cheguei a desanimar. Parabéns, doutor. Muito bem, Fernando. E o Silvio Lima diz: ou seja, doutor Fernando, qualquer que seja a interpretação, o inelegível não poderia negociar no exterior o bem. Isso está na lei, claramente. Se interpretar que as joias fossem dele, aliás, colocar, não tem nenhuma previsão no acervo presidencial de presente para a mulher, tá? Nem joias para a Michele Bolsonaro, isso aí, ou seja, foi mandar buscar joia de diamante. O acervo é presidencial, não é da primeira-dama, você não tem interpretação sobre isso, tá? Mas se interpretasse que os relógios dados ao Bolsonaro seriam dele entre aspas, dele seria, mas de interesse da União e da história do Brasil. Ele não poderia levar para o exterior e não podia vender. Nunca. E isso ele fez. Fernando, você acabou de falar uma coisa aqui que outro dia a gente estava debatendo, aí ninguém sabia responder. Então, deve ser dúvida de muita gente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível, não é crime andar com 40 gramas de maconha, até 40 gramas de maconha. Essa decisão já está implementada, quer dizer, se um garoto for pego, né, fumando um baseado na esquina, a polícia pode levá-lo a uma delegacia? Vamos lá. Esse assunto é muito... Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a decisão do Supremo ela é muito falha, muito pueril até, porque, veja, o Supremo não diz que andar até 40 gramas de maconha não é crime. Diz o seguinte, que presume-se que alguém que está com 40 gramas de maconha não seja traficante. Mas, se a polícia tiver indícios de que a 40 gramas de maconha está para ser vendida, o cara prende o cara como traficante. Então, não é absolutamente seguro andar com 40 gramas de maconha. Certo? O que o Supremo falou bom, cada 40 gramas de maconha, se não tiver outros indícios de que o cara está ali simplesmente como usuário, jogou de novo no que a gente chamava de guarda da esquina essa interpretação. Certo? Outra coisa, a lei, se eu não me engano, de 2006, de cabeça, a lei de 2006, já dizia o seguinte, que não colocou como crime mais o porte de entorpecente. Não é só de maconha, não. A lei diz porte de entorpecente, cocaína, maconha, crack, qualquer coisa. O porte para uso próprio, e a lei não define quantidade, não é crime. O crime é vender. E aí o que acontece? A lei trouxe no dispositivo do porte de uso, porte ou uso de entorpecente, porte para uso ou uso de entorpecente, disse o juiz interpretará se é tráfico ou não, dependendo das circunstâncias, do peso, certo? E aí o Supremo vem e define peso 40 gramas como uma presunção. Presunção. Então, fumar maconha é crime, cheirar cocaína é crime, fumar crack é crime? Não é crime.
certo? E se você for pego fumando maconha, crack, cocaína, etc. Tal, o que pode acontecer? Bom, antes da interpretação do Supremo, apesar de não ser crime, o juiz criminal, porque era um procedimento criminal, poderia te advertir, poderia determinar que você faça um tratamento. O que o Supremo interpretou? Que essas consequências que estão na lei não são consequências criminais, porque não é pena de cadeia, certo? Então, o Supremo entendeu que, a partir de 2006, já não era mais crime o uso de entorpecente. E o seguinte, e para causar menos distorção, como diz a lei, que vai diferenciar o usuário traficante pelas circunstâncias e peso, o Supremo definiu, para até 40 gramas, presume-se que seja usuário. Mas isso não livra ainda o negro pobre em lugares da periferia do policial levar ele para a delegacia, lavrar em flagrante, porque ele tem 35 gramas e dizer ele estava vendendo. Então, o Supremo não acabou com o problema. E mais, cometeu um erro, né? Disse até que o Congresso defina. Mas já está na lei. Por que o Congresso tem que definir algo? O Supremo deveria ter dito o seguinte: olha, eu estou definindo a jurisprudência. Porque se a lei, o Congresso Nacional atribuiu ao juiz esse poder, não tinha que ter dito que o Supremo está descriminalizando o uso de entorpecente, o Supremo devia ter dito, olha, a lei diz que cabe ao juiz. E os juízes são submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu estou dizendo, eu sou o juiz máximo do país, o Supremo Tribunal Federal, estou dizendo, até 40 gramas eu entendo que não é crime. E ponto. Resolvi o problema. Então, o Supremo ele deu uma avançadinha, mas ainda é muito arriscado. Muito bem, não é uma pergunta que muita gente faz. O cara fala assim, pô, o cara é usuário de maconha, tem muita gente que é usuária há muitos anos, inclusive. Eu posso viajar? Eu conheço muitos. É que você é da Costelata, eu sou da fora. E aí o cara fala, posso viajar? Posso ir daqui até Ubatuba, levando 10 gramas? Né? Posso plantar? Olha, o que acontece? Plantar é uma outra coisa. Você pode plantar, mesma coisa, a interpretação da lei. Você pode plantar para uso próprio. Não é crime, certo? Agora, o problema é que a lei ainda no Brasil, o Zaffaroni fala do seguinte, fala de criminalização primária e criminalização secundária. Criminalização primária é como a lei define. Isso é crime ou não é crime? Certo? Então, a lei de 2006 falou, é crime vender droga, não é crime transportar droga para uso próprio, não é crime plantar. Certo? O problema é que é o seguinte, nós continuamos com a interpretação da delegacia, do Ministério Público e do juiz. Ou seja, se eu posso ir com 10 gramas para Ubatuba, bom, provavelmente quem pergunta isso é um sujeito branco, né, que vai no seu carro mais novo, assim, de repente, um jornalista de boné ou alguma coisa disso. Eu estou brincando com você, porque nós somos ortodoxos. Careca, de boné. Muito bem. Mas, se for isso, provavelmente não vai dar problema nenhum. Porque o policial ele tem um tratamento que ele pressupõe que esse sujeito não é traficante. Agora, se forem 2 negros em um chevette, certo? De chinelo de dedo e etc e tal, você continua com um problema. Que o Supremo não resolveu. O Supremo fez uma enorme discussão e deveria ter chegado ao fim e ter dito, olha, eu estou dizendo,
não é de maneira nenhuma crime isto. Já está definido em 2006. Então, ele pegou no final e disse assim, mas estou dizendo que até 40 gramas pressupõe que o cara não seja traficante. Mas, bom, o guarda da esquina pode pensar diferente. Então, deu uma brecha. E mais ainda, olha, o Congresso pode definir isso. Mas o Congresso já definiu isso. Então, eu diria assim, fez-se um enorme debate social e o Supremo Tribunal Federal perdeu a chance, neste momento, de resolver o problema, porque ficou, de novo, prensado pela opinião pública, né? Conservadora. Que, na verdade, é o seguinte, que a opinião pública conservadora geralmente tem um filho, um parente, um amigo com problema de droga que acaba na cadeia de qualquer jeito. Né? Então, definir a diferença de traficante e usuário é interesse de todos, de nós e dos conservadores. Porque o usuário é um usuário, pura e simplesmente. Mas o viciado, realmente, em crack, etc., ou qualquer tipo de droga, ele é uma vítima. Né? E ele tem que ser tratado como uma vítima. Inclusive álcool, né? Ele tem que ser tratado. Dizer que... Eu acho que... dizer que um viciado deve ser preso e punido com cadeia, me parece que o sujeito tem que ter uma radicalidade... Quer dizer, o sujeito que está ali fumando crack na Cracolândia e não vendendo crack, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Muito bem, Fernando Fernandes. Diga, não, vamos falar. Antes de ir embora, costelata. Eu ia fazer uma pergunta da costelata. Eu quero te dar, a próxima vez que você me encontrar, eu vou te dar um boné desse de presente. E eu quero a costelata também, não adianta só dar o boné, não, vem com a lata. Fernando, o boné, você pergunta assim, o boné é comestível, né? Dá para fazer arroz carreteiro de costelata? Tranquilo. Você entra lá no costelata.com.br, encomenda lá uma lata de 800 gramas e joga no arroz, e você vai ter um arroz carreteiro de costelata. Gente, olha só que chique. Gente, eu vou comer um arroz carreteiro daqui a pouco, já me deu até água na boca. Costelata.com.br, é isso, Fernando? É isso. A costela na lata, vai para o Brasil inteiro. É o novo empreendimento do jurista. O Lula já experimentou e o Correio está distribuindo. Muito bem. Distribuição pelo Correio, que legal. Excelente. Muito bem, Fernando. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Fico à disposição de vocês. Quero, antes de sair novamente, manifestar profundos sentimentos pelos nossos compatriotas, estrangeiros, os seres humanos que foram vítimas desse acidente. Espero que seja profundamente investigado, não só para ter punições àqueles que eventualmente tenham realizado omissões, dolosas ou não, mas que a gente possa criar novas regras para que outras vítimas não ocorram. E, novamente, manifestar esse nosso profundo sentimento e nossas preces em relação aos familiares e aos desencarnados, vamos dizer assim. Muito obrigada, Fernando. Muito bem, Fernando. Um abraço para ti. Tudo de bom, meu irmão. Até a próxima. Um abraço. Tchau.